Fala galera, continuando a nossa série bancas, questão 89, tem-se uma planilha no Excel 2010 a partir da sua configuração padrão, forma ilustra a figura. Assinala a alternativa que contém o resultado da fórmula, então temos aqui igual, maior, que é para encontrar o segundo maior valor dentro desse intervalo, então vou buscar dentro desse intervalo o segundo maior valor, e encontramos aqui também a função média. Vejam que tem um sinal de mais, média, então esse intervalo, a gente vai achar a média desse intervalo, depois a gente vai dividir por B2 elevado aí a segunda potência. Então, para vocês fazerem potência, vocês utilizam aí para vocês elevarem a potenciação, o acento circunflexo entre os dois números. Temos aqui as duas funções, o intervalo. Para resolver essa função maior, isso aqui a gente já fez, e não pode esquecer, ó, que temos que colocar o intervalo em ordem decrescente, ou seja, eu tenho aqui o intervalo, ó, de A1 até D2, que vão compreender todos esses 8 números. Então, eu vou pegar eles, ó, e colocar aqui do lado em ordem decrescente. Então, eu tenho aqui o primeiro maior valor, 5, segundo, 4. Eu tenho 4 duas vezes, então ele vai ficar na segunda e na terceira posição. E assim sucessivamente. Ó, perceba quando vai repetindo, você repete os números. Então, eu já sei qual é o meu segundo maior valor, que é o número 4. A próxima é a média, então vou encontrar a média desses números, 2, 4, que dá 6, mais 1, 7, e o 1, 8. Percebam aí que eu tenho aqui o número 1, e vai ficar dessa maneira. 8 dividido por 4, 2 elevado a 1, percebam o número 4, ó, que vai. Por que eu encontrei esse número 4? Porque você tem esse intervalo, e dentro desse intervalo a gente vai segurar aqui, ó, o segundo maior valor. E por que aqui apareceu o número 8? Função média. Então, a função média, entre parênteses, fala que você soma todos os números e divide pela quantidade. A gente tem aqui, ó, 2 mais 4, 6, 7, 8, então totalizando 8. E são 4 números, então divide pela quantidade, que é 4, igual a 2. O B2, quem é B2? Coluna B, linha 2, é o número 1, elevado a 2. 1 vezes 1, 1. E aqui a gente vai ver a próxima parte, vai ficar dessa forma. 2 dividido por 1 dá 2, baixa o 4, o sinal, e vocês vão encontrar aqui, finalmente, ó, o resultado aí, 6. Confirmando o nosso gabarito, letra C, 90. No Word 2010, a partir de sua configuração padrão, assinale a alternativa correta que contém o ícone que insere uma quebra de página, então eu quero que insira uma quebra de página e que insere uma tabela, respectivamente, em um documento que está sendo editado. Então, eu quero saber qual desses botões vai inserir uma quebra de página e inserir uma tabela em um documento que está sendo editado. Vamos para as alternativas. Letra A não pode ser. Esse primeiro aqui é para vocês inserirem página em branco. O segundo é para vocês estarem inserindo a imagem. Isso aqui já não é essa alternativa. Letra B está igual à letra A, ó, então a gente já descarta. A tabela aqui, beleza, o símbolo da tabela eu posso estar inserindo, mas a primeira opção não condiz com o que pede o enunciado, que é para inserir uma quebra de página. Então, a nossa alternativa B é errada. C, vocês percebam que tem a quebra de página, mas aqui, ó, deixa a questão errada, que é uma imagem, e eu quero para inserir uma tabela. Letra D, tá certo, ó, quebra de página, esse é o símbolo do botão quebra de página, e esse é o símbolo de inserir tabela. Então, nossa letra D é o nosso gabarito. Letra E, tem a tabela, não é isso que eu quero, e uma página em branco, torna errado. Confirmando o gabarito, letra D, que está aqui para vocês, ó, os botões, para em próximas questões vocês não terem dificuldade. Questão 91, a creche da prefeitura, utilizando a planilha do Excel a partir da sua configuração padrão para controlar estoque de suplementos de merenda escolar dos alunos. A coluna A contém nome do produto, coluna B, unidade do produto, coluna C, saldo atual, e a coluna D, saldo mínimo do produto. E a coluna E tem o indicativo sim. Para emitir o pedido na condição de saldo do estoque atual estiver abaixo do saldo mínimo, ou não, caso contrário. Assinale a alternativa correta que contém a fórmula aplicada na célula E2 para preencher com sim se o saldo atual estiver abaixo do saldo mínimo, ou com não, caso contrário. Ou seja, o saldo atual é maior ou igual ao estoque mínimo. A fórmula aplicada na célula E6 para calcular o total de produtos que precisam emitir pedidos. Então, pessoal, questão aí um pouquinho chata, mas vamos lá entender o que é que está pedindo. Ele fala que vocês têm aqui o saldo atual, coluna C, e o saldo mínimo na coluna D. Mas esse saldo mínimo atual, coluna D, certo? Está aqui do lado. Vocês têm que fazer uma fórmula desse lado, tá bom? Uma função que vai dizer sim ou não. E essa função é a função se, que é uma condicional. Então, a alternativa que não tiver a função se aqui, você já elimina. Ó. Na primeira, tem a função se? Tem. Então, permanece. Letra B tem a função se?
Tem, permanece. Letra C, tem a função se? Tem, permanece. Letra D, tem a função se? Permanece. E letra E, também tem a função se? Permanece. A função se é teste lógico, mas valor se verdadeiro, valor se falso. Vocês têm lá o saldo, coluna C e D. Vocês têm aqui o intervalo, o conte se, que é a próxima função que a gente vai utilizar para fazer essa contagem de sim ou não. Tá bom? Eu já sei aqui, ó, total de produtos que precisam emitir pedido. Tá aqui, vocês veem que é o sim, então ele contou 2, ok? Então vamos ver aqui os intervalos de cada um deles. A função se, ó, ela vai se o saldo atual for menor que, então o saldo atual for menor que o saldo mínimo, isso é um teste lógico, se ele for verdadeiro, ela vai devolver para vocês o sim. Caso esse teste lógico seja falso, ela devolve o não. O 10, ele é menor do que o 5? Não. Então está aqui emitido o valor não. O 10 do saldo atual é menor que o saldo mínimo, que é 20? Sim. Então ele devolveu aqui para a gente o valor verdadeiro. E assim, ó, sucessivamente. Percebam que lá ele devolvendo sim ou não. De acordo. Então é teste lógico. Você faz uma pergunta, ó. Se o saldo atual é menor que o saldo mínimo? Sim. Se não, vocês devolvem. E para contar, vocês veem aqui que a gente vai fazer o conte.se, ó, de qual intervalo? De E2 até E5. E eu quero contar quem? Intervalo e critério. Quero contar o sim. A opção que eu quero estar fazendo a contagem. Vamos para as alternativas. A fórmula aplicada na célula E2, se C2 menor que, se o saldo atual for menor que o saldo mínimo, sim ou não, por enquanto está correto. Aplicada na célula E6, conte.se, E2, E5, intervalo e critério sim. Ok, então vou contar aqui o critério, certo? Que é o sim. Por enquanto, deixa a alternativa aí. Fórmula aplicada na célula E2, C2. Aqui já tem um erro na letra B, ó, que o valor verdadeiro não pode ser não, tá ao contrário. Então, letra B tá errada. Próximo, conte, não é o conte, é o conte.se, então letra C tá errada. Porque aqui tem que ser sim e na opção não? Porque eu quero saber qual é o produto que eu preciso fazer o pedido. Preciso emitir pedido. Então, se ele está abaixo do estoque, eu vou emitir pedido. Se não, eu não vou estar emitindo pedido. Então não pode ser o não, tem que ser o sim. E por que está errado aqui? Porque não é conte, é conte.se. Ó, aqui também está errado, ó, conte.se, conte.se também está errado. Então nossa alternativa, letra A. 92. No Word 2010, a partir da sua configuração padrão, em um documento que está sendo editado, foram digitadas 4 frases selecionadas, as frases 1 e 4, conforme ilustra a figura. Então selecionei essa e essa. Após isso foi executado os botões aí marcadores, ó, e numeradores. Então apertei um depois no outro. Assinale a alternativa correta que apresenta o resultado final dessa aplicação de ícones, ou seja, pressionei, vai aparecer os marcadores. Pressionei a numeração, vai ficar os números. Então eu já sei que não é a letra A, é o resultado apenas do primeiro botão, mas eu pressionei a numeração. Letra B é a nosso gabarito, ó, porque vai ficar aqui o resultado da numeração, são os números aqui do lado. Letra C está errada, letra D errada e letra E também errada. Então percebam que eu tenho selecionado quem? Frase 1 e frase 2. Então é a elas duas que vai ser aplicada os marcadores em um primeiro momento, mas eu pressionei novamente no botão, ó, numeração. E quando você pressiona o botão numeração, ele desativa os marcadores e aplica a numeração. E vai ficar aí esse resultado, que é a letra B.